Olá, graça e paz da parte de Jesus. Que bom que você está aqui, bom tê-los conosco. Nós vamos experimentar um momento muito especial com a palavra de Deus. Nós estamos imbuídos nesse projeto que é a Escola de Profetas. É um projeto para compartilharmos a palavra de Deus através deste canal. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Eu te convido a ficar comigo e a desfrutar de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para compartilhar conosco nesse tempo. Bom, no tocante à nossa vida cristã, no tocante à missão que o Senhor nos confiou enquanto igreja, é muito importante nós lembrarmos sempre que nós temos como base fundamental a Bíblia, a palavra de Deus. É através da Bíblia que conhecemos o Senhor Jesus e através desse conhecimento que recebemos é que nós compartilhamos com aquelas pessoas em que nós desejamos tocar através do poder do Espírito Santo. Logo, para que eu tenha uma vida cristã equilibrada, para que eu tenha uma vida cristã sólida, eu preciso compreender a palavra de Deus. E para que eu possa cumprir a missão que me foi concedida, eu também preciso compreender a palavra de Deus para que possa fazer essa transmissão de forma sólida, coerente e verdadeira. Esse trabalho de compreensão, essa tarefa de compreensão da palavra de Deus, na teologia nós temos uma matéria, uma cadeira especial que é dirigida e especificada para essa tarefa, que é a cadeira da hermenêutica. A hermenêutica é o trabalho, a tarefa que nós realizamos de compreensão das Escrituras. A hermenêutica é uma das missões, uma das tarefas mais importantes do estudo teológico, porque é fato que uma hermenêutica equivocada, uma interpretação equivocada, vai gerar uma visão equivocada. Logo, é fundamental é de fundamental importância o trabalho hermenêutico no estudo das Escrituras. Nós temos como princípios básicos hermenêuticos alguns pontos importantes que nós vamos tratar aqui nessa nossa reflexão. Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões importantes acerca de conceito e terminologia desse termo hermenêutica. Esse termo ele tem uma raiz grega, ele vem do termo hermenêutike, que está relacionado ao deus Hermes. Na mitologia grega, esse deus Hermes, ele era o responsável por trazer as informações da divindade para os mortais. Por conta do nome Hermes, veio esse termo hermenêutike, que era desvendar os segredos da divindade para o plano mortal. Na teologia, a hermenêutica bíblica, ela vai tratar exatamente dessa verdade. Ela é a ciência e arte de interpretação das Escrituras. Todas as vezes que nós temos um texto bíblico em mãos, todas as vezes que nos debruçamos sobre um texto para nele pensar, refletir, meditar, se faz necessário essa tarefa de interpretação desse texto, essa tarefa de interpretação do texto é que nós chamamos de hermenêutica. Um teólogo muito relevante, que é o Walter Kaiser, ele diz que a hermenêutica ela é a ciência que nos ensina os princípios, os métodos e as leis de interpretação. E eu quero dar destaque para esses três pontos aqui abordados por Walter. Ele diz que é uma ciência que nos ensina princípios, métodos e leis de interpretação. Logo,
a tarefa, a missão de interpretação de um texto bíblico não é algo subjetivo, não é algo arbitrário, antes é um processo governamentado, sistematizado por leis e por princípios. Eu não posso fazer isso da minha forma, do meu jeito, através ou a partir do meu ângulo de visão. Existem leis, existem regras que sistematizam, que normatizam essa tarefa de interpretação dos textos bíblicos. Daí a importância vital da hermenêutica, do conhecimento, ainda que seja básico, dos conceitos hermenêuticos para uma interpretação saudável das Escrituras. Partindo para um entendimento mais aprofundado acerca disso, nós vamos pensar aqui, primeiro, na importância desse trabalho, dessa tarefa hermenêutica. Qual é a importância, ou quais os pontos principais de importância desse trabalho, dessa tarefa hermenêutica? Eu poderia citar aqui pelo menos 3 importâncias vitais nesse processo hermenêutico. Primeiro, na perspectiva pessoal e devocional. Nós construímos o nosso relacionamento com Deus a partir do texto sagrado, a partir das Escrituras. É a partir das Escrituras que a nossa vida com Deus se desenvolve. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele afirmou que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a base do nosso relacionamento com Deus é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Perceba a importância disso. A fé, ela tem elementos místicos, porém a base da fé é o texto sagrado, é a palavra de Deus. A fé não se baseia, a fé não está edificada sobre elementos místicos. É claro que através da fé nós experimentamos milagres, através da fé nós experimentamos experiências sobrenaturais. É a partir da fé que nós vivenciamos experiências místicas com Deus, com o sagrado. Mas a base da fé não é esse elemento místico, a base da fé é o racional. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele afirmava que uma fé que se baseia no místico, nas emoções, ela morre quando essas emoções acabam. A fé, ela não pode estar baseada nesse elemento místico, antes no racional, que é a palavra de Deus. Então, uma interpretação verdadeira, coerente das Escrituras Sagradas vai impactar fortemente nessa perspectiva pessoal e devocional. A minha fé vai estar fundamentada sobre um alicerce sólido, verdadeiro, de qualidade, quando eu faço essa interpretação de forma saudável, de forma verdadeira. Uma segunda perspectiva muito importante é a perspectiva missional. Jesus deu uma missão para a igreja. A missão principal da igreja é transmitir a palavra de Deus, é transmitir o evangelho. Jesus, no capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 19, ele lançou a palavra, a missão da igreja, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações e línguas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa perspectiva missional nos leva a entender que eu nunca poderei pregar aquilo que eu nunca entendi. Eu só posso transmitir aquilo que de fato eu entendo. Então essa tarefa hermenêutica, ela vai impactar fortemente também nessa perspectiva missional. Primeiro, numa perspectiva pessoal e devocional, porque a construção da minha fé, ela sempre partirá das Escrituras Sagradas. Segundo, numa perspectiva missional,
porque eu só posso cumprir a missão que o Senhor Jesus me entregou enquanto igreja se eu fizer uma tarefa hermenêutica sólida, saudável, coerente das Escrituras. Uma terceira perspectiva, uma perspectiva apologética. Em um período de tanta dificuldade no contexto doutrinário, no contexto aplicativo das Escrituras, num período de tanta relativização das Escrituras Sagradas, num período de tantas heresias, há uma necessidade de termos base suficiente para fazermos uma defesa da nossa fé a partir de uma compreensão sólida das Escrituras. O apóstolo Pedro, ele disse que nós devemos estar prontos a responder com temor a razão da fé que há em nós. Essa condição de defender a nossa fé, essa condição de expor a razão da nossa fé, é o que nós chamamos de apologética na cadeira teológica. Nós só conseguimos alcançar essa condição a partir de uma compreensão sólida das Escrituras. Então, essas três perspectivas apontam para a necessidade, a importância iminente do trabalho hermenêutico, numa perspectiva pessoal e devocional para a construção da fé, numa perspectiva missional para a propagação da fé e numa perspectiva apologética para a defesa da fé. Então, tanto para a construção, quanto para a propagação, quanto para a defesa da fé, nós dependemos, precisamos, de forma vital, ter uma boa compreensão do texto sagrado. E isso sempre vai acontecer a partir de uma tarefa hermenêutica equilibrada, sólida e coerente. A Bíblia, a palavra de Deus se manifestou ao longo dos tempos em três fases distintas. Nós vamos encontrar a palavra de Deus manifesta à humanidade em três fases distintas. Nós encontramos a palavra falada, nós encontramos a palavra personificada ou encarnada e nós encontramos a palavra escrita. Dentro dessa visão da palavra falada, nós temos o Antigo Testamento, o início de todas as coisas, mais precisamente a época do Pentateuco, onde não havia ainda registro escrito dos fatos, mas que através do processo de oralidade, onde pais foram passando para os seus filhos a história do seu povo, a história da humanidade, a história da criação de todas as coisas, esse período da oralidade condicionou com que detalhes do processo de criação, detalhes dos primeiros dias da humanidade fossem registrados anos e anos depois na construção, no registro do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros das Escrituras. Essa condição de nós termos hoje esse documento registrado no Gênesis, no Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, só aconteceu por conta dessa primeira manifestação da palavra que foi oral. Então, essa primeira manifestação é a palavra falada. Nós temos no Novo Testamento a palavra encarnada, a palavra personificada. E isso vai acontecer através da manifestação, da encarnação do Cristo. O Cristo, ele é a palavra de Deus encarnada. João, no seu evangelho, no seu relato, ele vai citar a genealogia divina de Jesus, dizendo: no princípio era o Verbo, o Logos, a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. É a segunda fase da manifestação da palavra de Deus. Primeiro, num sentido oral. Segundo, encarnado. Mas no intervalo dessas duas manifestações, nós vamos encontrar o que chamamos de texto massorético, ou seja, o texto original.
O texto que foi escrito no hebraico, parte desse texto no aramaico. Então encontramos a palavra falada, a palavra encarnada e a palavra escrita. Essa palavra que foi escrita, ela foi escrita em tempos remotos, distantes do nosso. Ela foi escrita em culturas muito diferentes das nossas. Ela foi escrita para povos muito diferentes de nós. Então, nós vamos encontrar aqui algumas dificuldades nessa tarefa de interpretação do texto bíblico, exatamente por conta desses desafios. A Bíblia foi escrita em um outro idioma, em um outro tempo, para outros povos, imersos em outras culturas. Essas são algumas razões que faz super necessário o trabalho, a tarefa da hermenêutica bíblica, da interpretação bíblica. Eu poderia citar aqui essa distância temporal, porque a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Eu poderia citar esse abismo cultural, porque a Bíblia foi escrita para povos de culturas diferentes, e mesmo dentro do compêndio das Escrituras, nós vamos encontrar distâncias culturais absurdas. Nós encontramos, por exemplo, várias nações que estão envoltas no texto sagrado, que são de culturas extremamente diferentes. O fato de Deus trabalhar sempre com a preservação racial e cultural do seu povo de Israel partia exatamente desse princípio que Israel estava cercado de culturas, de nações, de pensamento, de hábitos, de costumes, sejam esses costumes linguísticos, culinários, mesmo pessoais, muito diferentes. Então Deus sempre buscou proteger o povo de Israel, fazendo com que eles mantivessem essa pureza racial, por conta desse abismo cultural que nós encontramos dentro do compêndio das Escrituras. Se nós formos trazer isso para o nosso tempo, se nós formos analisar isso tendo como base a nossa cultura, o nosso tempo, esse abismo tende a aumentar. Nós temos o desafio linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico e em grego. Quando essa tradução foi feita, quando essa tradução é feita, adaptações linguísticas também precisam ser feitas. E isso, apesar de não descredenciar o texto bíblico, mas cria dificuldades numa interpretação verídica, numa interpretação fiel do texto sagrado. E quanto mais o tempo passa, as necessidades vão aumentando, e nós temos hoje inúmeras versões que vêm com a proposta de facilitar essa interpretação, e por vezes essas propostas de facilitação acabam gerando mais conflitos porque distanciam muito daquilo que é o texto original, o texto que foi produzido nas línguas, nos idiomas originais. Nós vamos ter aí diversidade literária. A Bíblia, ela não é um livro único no sentido do seu conteúdo, porque existem conteúdos distintos no texto sagrado. Nós encontramos no texto sagrado conteúdo histórico, nós encontramos conteúdo poético, vamos encontrar conteúdo profético, conteúdo epistolar, vamos encontrar conteúdo biográfico. Essa diversidade literária também vai trazer desafios para o trabalho hermenêutico. Haja vista, você não pode interpretar um texto histórico da mesma forma que você interpreta um texto poético. Não dá para se interpretar um texto profético da mesma forma que se interpreta um texto biográfico. Cada texto ele tem a sua própria, ou ele vai exigir a sua própria regra de interpretação por conta dessa diversidade literária. Então nós encontramos aqui alguns pontos que fazem necessário, extremamente necessário, esse trabalho hermenêutico, sempre observando os seus princípios, os seus conceitos, as suas normas e as suas leis, lembrando sempre, sem querer ser redundante, que esse trabalho hermenêutico
essa tarefa hermenêutica, ela não pode ter um contorno que venha trazer arbitrariedade, um contorno que venha trazer algo pessoal, porque precisa respeitar essas normas, essas leis e essas regras que são próprias do trabalho hermenêutico. Recapitulando, essa interpretação, esse trabalho hermenêutico, esse trabalho interpretativo, ele não pode trazer consigo um conceito arbitrário, como nós dissemos, ele não pode trazer aqui um conceito pessoal, porque ele precisa estar respeitando, respaldado pelas normas, pelas leis da interpretação das Escrituras. Bom, pensando nessa verdade, nós vamos encontrar o que nós chamamos de um capitular bíblico, um teólogo contemporâneo que eu particularmente respeito muito, é o pastor Presley Camargo. Eu tenho a oportunidade de ser mentoreado por ele, de ter aulas com ele. Ele, em uma das suas obras, ele vai tratar do capitular bíblico, vai enumerar algumas regras para uma boa interpretação bíblica. São 7 essas regras enumeradas pelo pastor Presley Camargo, que vale a pena nós citarmos aqui. Primeiro, o contexto nunca pode ser ignorado. No nosso próximo capítulo, nós vamos falar mais precisamente sobre o contexto bíblico, mas por hora fica aqui essa informação do nosso capitular bíblico. Número 1, o contexto nunca pode ser ignorado. Número 2, respeito ao gênero literário. Como eu disse aqui, nós não podemos interpretar um texto poético da mesma forma que interpretamos um texto biográfico. Nós não podemos interpretar um texto histórico da mesma forma que interpretamos um texto epistolar. Cada texto ele vai clamar por sua própria forma de interpretação. O texto indica como deve ser lido. Exatamente, o texto indica como deve ser lido. Se nós abrimos a Bíblia, por exemplo, nos livros poéticos, livro de Salmos, de Provérbios, são livros poéticos. Ele vai trazer, o próprio texto vai trazer para nós a indicação de como nós devemos ler esse texto. Se nós abrirmos a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, que é o evangelho que mais contém as parábolas que Jesus contou, esse texto ele vai nos indicar a forma de como nós devemos fazer a leitura dele e automaticamente a sua interpretação. Número 4, não imponha sua vontade ao texto. É a base do nosso pensamento. A interpretação bíblica, a hermenêutica, ela não pode partir de uma raiz arbitrária. Eu não posso impor a minha vontade ao texto. Número 5, as lições são extraídas por aplicação prática. Nós vamos falar ainda nesse nosso módulo sobre a aplicação do texto bíblico, mas é importante já de antemão termos essa ideia, essa convicção de que as lições que nós extraímos do texto bíblico, elas são feitas por aplicação prática, porque primeiro nós retemos o sentido literal do texto, o que de fato o texto quer nos dizer, o que de fato o texto dizia para os leitores primários, para os leitores originais. Somente a partir daí, a partir da compreensão literal do texto, é que eu posso fazer as aplicações práticas. Então, essas lições elas são extraídas por aplicação prática, porém sempre respeitando o sentido literal, que é o enumerado próximo aqui, o número 6. Procure o sentido literal. Primeira atividade na tarefa
hermenêutica sempre será buscar o sentido original do texto. O que esse texto de fato quer dizer? O que os leitores originais, o que os leitores primários receberam quando leram esse texto. É a primeira atividade na tarefa hermenêutica encontrar esse sentido literal. Com uma ressalva. Número 7. Eu devo procurar o sentido literal, mas eu não devo ser literalista. Exemplo, quando Jesus disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o, que é melhor entrar na vida faltando um membro do corpo do que perder-se com o corpo completo. Eu não posso ser literalista. Jesus não está falando isso de forma real, que eu devo de fato arrancar um membro do meu corpo. Eu estaria sendo literalista se eu agisse dessa forma. Jesus não estava dizendo isso nesse sentido. Então, ao ler um texto bíblico, mesmo buscando o sentido literal do texto, eu não devo ser literalista. Vamos dar destaque, dentre as muitas escolas de interpretação bíblica, eu quero dar destaque aqui para o pensamento hermenêutico do período medieval. Esse tempo que vai do ano 600 até o ano 1500 depois de Cristo, e eles acenam com um método interpretativo que eles chamam de sentido quádruplo, que é encontrar no texto bíblico 4 sentidos principais nessa tarefa de hermenêutica. São eles: literal histórico, alegórico cristológico, moral tropológico, anagógico escatológico. Deixe-me trocar em miúdos aqui para vocês. Literal histórico vai falar exatamente o que o texto diz. Diretamente o que o texto diz. É o que nós apontamos já anteriormente para a necessidade da avaliação da literalidade do texto. Quando, nesse pensamento do hermenêutico do período medieval, eles olhavam para o sentido literal histórico, eles estavam buscando exatamente o que o texto queria dizer. Essa é a primeira atividade na tarefa hermenêutica, é encontrar o real sentido do texto. Não para os dias odiernos, não para o tempo contemporâneo, mas para os leitores originais, o sentido original do texto. Era isso que eles buscavam aqui no sentido literal histórico. No sentido alegórico cristológico, eles buscavam o que o texto revela sobre Cristo, entendendo que a Bíblia é cristocêntrica, é Cristo no centro, que tudo que está na Escritura diz respeito ao Cristo. Eles atentavam para essa perspicácia de buscar no texto sagrado o Cristo revelado. Nós temos uma versão da Bíblia Sagrada que foi anotada pelo evangelista, o saudoso evangelista Jimmy Swaggart, que é a Bíblia do Expositor. Jimmy Swaggart, nessa obra, ele busca encontrar Cristo em todos os textos da Escritura. Essa era uma nuance também desse pensamento hermenêutico do período medieval. Uma terceira visão, um terceiro sentido aqui é o sentido moral tropológico, quando eles buscam o que o texto carrega sobre a conduta cristã. Que normas, que leis, que sentido normativo esse texto aplica para a conduta cristã. Esse era um outro sentido também buscado nessa escola de pensamento hermenêutico do período medieval. Eles também buscavam o sentido anagógico, escatológico, que é o que o texto ensina sobre verdades eternas, o que há de escatológico no texto. Então, esse quádruplo sentido, literal histórico, alegórico cristológico, moral tropológico, anagógico escatológico, eram os alvos principais da escola hermenêutica do período medieval. Por que eu dei destaque a essa escola de pensamento hermenêutico? Porque trabalha muito próximo com aquilo que é ou que são os princípios básicos da interpretação bíblica.
eu poderia apontar aqui alguns princípios importantes, que são os princípios básicos da interpretação, e eu não poderia deixar de começar pela regra base da hermenêutica, ou a regra de ouro da hermenêutica. Essa regra base, ou essa regra de ouro, foi uma bandeira levantada por Martinho Lutero, um dos responsáveis pelo pensamento hermenêutico da época da Reforma, juntamente com João Calvino, entre outros. Martinho Lutero levanta uma bandeira de que a Bíblia ela é a intérprete dela mesma. Ou seja, a interpretação do texto bíblico sempre é encontrado primariamente no próprio texto bíblico. Textos obscuros são explicados por textos claros. Textos difíceis são explicados por textos fáceis. Esse é o pensamento que Martinho Lutero, a bandeira que Martinho Lutero levantou também na época ou no período da Reforma. Essa regra base tornou-se o que a gente chama de regra de ouro da hermenêutica bíblica. Um outro aspecto muito importante fica por conta da análise contextual. Dentro desses princípios básicos da interpretação bíblica, faz-se necessário uma análise contextual. E essa análise contextual ela é dividida aqui em alguns subpontos. São eles, primeiro, contexto imediato. O que é o contexto imediato? É o significado de um versículo, dependendo dos versículos anteriores e dos versículos posteriores. Ou seja, o contexto imediato do texto ele sempre estará antes ou depois do texto que nós estamos analisando. Esse é o contexto imediato. Se eu estou lendo um texto da Escritura e quero encontrar o contexto do texto que eu estou lendo, eu vou ler versículos antes, vou ler versículos após e vou encontrar o contexto imediato, antes, dentro do texto que eu estou lendo ou após o texto que eu estou examinando. Esse é o contexto imediato. Esse contexto imediato, ele sempre será servo do contexto amplo. E esse contexto amplo, eu estou falando do livro aonde está o texto que eu estou meditando e também o contexto geral da Escritura. Haja vista, a Bíblia, ela não se contradiz. Então, a interpretação de um texto, em especial, não pode entrar em contradição com o todo da Escritura. A Bíblia não se contradiz. É por essa razão a necessidade vital dessa análise também do contexto amplo. Um outro aspecto aqui dessa análise contextual fica a cargo do contexto histórico-cultural, que é a observação do tempo, da cultura e do público original. Eu preciso tomar o texto que é o objeto da minha meditação e confrontar esse texto com o tempo, com a cultura e com o público original, para que eu possa ter o entendimento real e claro do sentido original daquele texto. Um outro subtópico importante é a questão do contexto literário já abordado por nós aqui. A Bíblia, ela contém gêneros diferentes, então histórico, poético, epistolar, escatológico, profético. Eu preciso identificar o estilo literário do texto para que eu possa fazer uma análise, uma interpretação, uma hermenêutica coerente com o estilo literário que eu estou meditando. Pensando sempre, nunca esquecendo que todas essas regras elas têm como ponto de partida a literalidade do texto bíblico. O texto bíblico precisa ser analisado primariamente na sua forma literal, o que de fato esse texto queria dizer para os leitores originais. Ok? Nesse primeiro tempo da nossa meditação, nós ficamos por aqui, mas seguimos ainda sobre esta temática importante da hermenêutica. Nós vamos falar no próximo capítulo sobre a importância do Espírito Santo na tarefa hermenêutica. A tarefa hermenêutica não se trata apenas de um trabalho acadêmico. A tarefa hermenêutica é uma atividade espiritual.
Nesse sentido, nós dependemos do Espírito Santo para nos auxiliar nessa tarefa. Eu quero te desafiar a continuar conosco, porque ainda muita coisa boa tem para ser derramado sobre nós nesse período de estudos aqui. Nós estamos nos esforçando, nos dedicando a entregar para você, que é o nosso aluno da Escola de Profetas, participante da Escola de Profetas, parceiro desse nosso projeto, um ensino bíblico de qualidade, de uma forma muito simples, com palavras acessíveis, para que alcancemos o nosso objetivo, que é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Te espero no próximo capítulo, onde continuaremos nessa importante temática que é a hermenêutica bíblica, que é a interpretação do texto sagrado. Deus abençoe você. Até a próxima. Fique na paz.